Um abraço pro Rix Forge, que fez esse sabre muito bacana aqui de presente pra MRG. Pro MRG. Tu tá vendo algum sabre aqui? Não, tá faltando isso aí. Influencer é isso aí, meu. Pede a parada. Bom dia. Boa tarde. Acionei uma velocidade rápida aqui, bucólica. Bucólica não, burlesca. Faltou boa noite, né? Faltou um mal, né? Seria ele, né? Eu tô aqui com o meu sabre de luz assando. Eu falei boa tarde. Mas tu apertei o botão, mas é que a gente tá na mesma nave. Eu vou te falar um negócio, hein? Estamos começando. Quer fazer de novo? Mais um Matando Robô. Não, de novo é o cacete. De novo não. Porque uma vez você aperta... já acelerou já. Já acelerou, exatamente. Eu já tô acostumado. Vocês botaram a gente em velocidade burlesca aí, ó. Estamos aí, burlesca, né? Aí, ó. Mas tem uma coisa que Afonso Solano, Didi Braguinha e Mol entendem, é de cultura pop e de dar pitaco. Porque tá vindo aí a série, mais uma série de personagens solo no Star Wars, Didi, que é a Ahsoka, né? Exatamente, a Ahsoka, essa personagem que pra mim surgiu aí em Clone Wars, né? Clone Wars, animação. Mol é o cara, Mol de nós aqui é o cara que tá mais por dentro de tudo. Você é Mol. Star Wars, né? Pois é, resume a Ahsoka aí. Primeiro, é Ahsoka ou Ahsoka? Cara, eu sempre falei Ahsoka. Ou é tipo japonês que você bota o acento tipo Ahsoka. Asuka é mais legal, hein? Porra. Asuka é mais legal. Eu acho legal. Agora é assim que eu vou chamar agora. Asuka é uma Togruta, é a raça dela, Togruta, que é a raça mais bonita. Peraí, ela não é uma Twi'lek, não? Não, ela é Togruta. A pele é avermelhada, ela tem essas tatuagens no rosto e tudo mais tal. E os tentáculos da cabeça são triplos. Essa que você tá falando é a da dançarina do Jabba, Parece muito com as Twi'leks. Mas aí, beleza, aí vamos fazer a série dela. Ela era aprendiz do Anakin, né? Era considerada um prodígio, né, dentro dos Padawans ali. E ela tinha um temperamento intempestivo, assim. Ela era meio rebelde dentro da própria Ordem Jedi. E isso era uma coisa que o Anakin gostava muito nela. Eles se comunicavam muito Mas bem. é que tá, mas ó, isso é interessante, porque é uma coisa que o Anakin gostava, mas não foi o Anakin que escolheu ela, né? A Ahsoka foi entregue pra ele. A força, Asuka. né? A força fala com a força. Não, mas alguém teve uma ideia. É igual a ideia merda do Obi-Wan treinar o Anakin. Acho que foi Yoda. Master Yoda sent me. Lá vem o Diogo cagar no legado do nosso queridíssimo mestre. Não. Nem entrei porque eu só tô falando que o Ben Kenobi foi uma péssima decisão de falar, tá bom, eu aceito treinar o vetor do caos na galáxia. Eu acho uma ironia o Diogo falar tão mal de Qui-Gon. Cada dia que passa ele tá mais parecido com o Qui-Gon. Exatamente. Com essa barba e esse cabelo aqui. There's always a bigger fish. Minha defesa aqui pra eu não gostar do Qui-Gon, e eu tá aparecendo cada vez mais com ele, acho que nesses anos de vida pública aqui na internet, ficou claro que eu me odeio, né? Então, assim como eu odeio o Qui-Gon. Você vai se tornar aquilo que você jurou destruir, né? E falando em destruir, a Disney está fazendo justamente isso com os personagens do nosso coração, né? Cada série nova que chega aí é uma coisa horrível atrás da outra. Não sei se a Asuka vai ficar... Os personagens novos são bons, Andor é ótimo. A gente tá indo mais ou menos nessa premissa porque, realmente, tem muita coisa ruim no universo Star Wars, tiveram coisas legais e o caralho, mas não, sente no resumo, né, juntar dos ovos lá, tem aquele estado lá que funciona aqui que eu esqueci, na balança tá ruim. O Galaxy Fold 5 é perfeito para você que busca alta produtividade. Tenha uma experiência multitarefas abrindo diversas janelas e apps ao mesmo tempo e tornando o seu dia a dia muito mais prático. É um computador na palma das suas mãos. Adquira na loja online Samsung. O que a gente falou? A gente que aqui pode ser o que a gente quiser, nós vamos escolher o que a gente quer ver nas telas aí. O que a gente quer adaptar de Star Wars pra uma série ou pra um filme, o que a gente quer ver? O Didi a gente já sabe que ele quer adaptar e a gente já é contra já. Por quê? Você claramente quer a série do Jar Jar Binks. You saved me again! Teve um boato quando saiu o Star Wars Episódio 1 de que o primeiro filme, ele seria um filme feito para o Jar Jar Binks, onde seriam as aventuras de Jar Jar Binks, né? Tem esse mito, né? Essa historieta aí pelos fundos, bastidores e o cara. E teve uma repercussão horrível, obviamente, do Jar Jar Binks, né? E o próprio ator, né? Ele se sentiu magoado pra caralho. Tem toda essa historieta, se você não conhece, só pra te botar por dentro, tá? E, cara, com o passar do tempo, essa história, que parece uma história de bastidor, parece uma história falsa, o cara, ela começa a ter um ponto de veracidade ali, quando você começa a reparar em certos detalhes dentro da trama, dentro das animações, dentro da parte técnica do filme que foi pro ar, do filme que a gente assistiu. E aí isso se reforça. E aí eu meio que começo a defender o Jar Jar Binks.
pra que sim, ele seria o protagonista do episódio 1. maneira. Ele meio que é o protagonista. Infelizmente, ele é o protagonista do episódio 1. Mas assim como a gente tem também o C3PO e o R2-D2, existem narrativas que botam eles como protagonistas da série de Star Wars, né? O Jar Jar Binks, eu não sou completamente contra o Jar Jar Binks, não. Pra mim, a família dele é que é mais complicado. Pra mim, o episódio 1 seria perfeito se tirasse toda a parte dos Gungans. Se deixasse o Jar Jar Binks ali, por algum motivo, pra ser um alívio cômicozinho, eu até aceitava. Mas é que exageraram demais. O problema não é a premissa do Jar Jar Binks, a premissa de um alienígena engraçado, alívio cômico, que ele, inclusive, faz o plot andar. Em termos de escrita, ele funciona. Só que e não é culpa só do ator. O cara também merece, entendeu? Claro que foi exagerado, a galera pegou no pé do cara, caramba. Mas assim, foi uma combinação desagradável. De direção ruim, de escrita de diálogos ruins, e o cara fazendo um personagem super exagerado. E aí ele ficou chato pra caralho. Porque tem vários outros personagens que são alívios cômicos que deram certo. Mas então você acha que uma série do Jar Jar Binks podia, com o mesmo ator, podia redimir o personagem? Eu tô comprando a ideia de vocês, tá? Muito mais do que dizendo que é isso que eu quero. Mas eu tô comprando querendo viabilizar. Agora, eu queria fazer uma mudança muito drástica em cima do que você falou, cara. Porque um dos grandes problemas pra mim realmente é esse tom de humor que ficou muito agressivo, né? O episódio 1, ele pra mim ficou muito mais caricato dentro desse personagem que seria o alívio cômico do que no caso C3PO e R2-D2 ficaram na época, dos episódios da trilogia principal. Perfeita comparação. Eles são alívios cômicos e funcionam muito bem. Actually, there's not much to tell. E aí, eu pego um personagem, cara, que existe dentro do universo, que a gente agrega poder, a gente agrega impacto, né, presença, e ele é muito similar ao Jar Jar Binks, o Almirante Akbar. It's a trap! Caramba! Porra, ele é um peixe. Ele é um peixe. Seria uma Quisera excelente ser um velho, peixe. igual o Almirante Alckmin. Não, mas Por que ele é uma lenda entre os calamares? Por que que são peixes, né, de certa forma, Sim. né? Tem essa paralelo de fundo do mar, caralho. Eu vejo o Almirante Akbar como um personagem que poderia ter aparecido no Endor, que, apesar das minhas críticas, que eu acho a série meio sonolenta, então, se ele tivesse um episódio dedicado a ele, falar sobre a carreira, né, do cara, de alguma forma, eu não sei se ele segura, ele é mais um meme do que é um personagem... Total, é porque justamente ele funciona porque ele aparece pouco, né? Eu acho que tem muito isso. E visualmente ele é muito legal. A máscara na época, o efeito visual, ele é muito bem feito, cara. Eu usei o exemplo do Almirante Akbar, não para puxar a série dele, na real, mas para mostrar um caminho que o Jar Jar Binks podia ter ido. O fim do Jar Jar Binks nos livros, eu já até comentei em algum MRG, é bem sombrio, né? Ele morre como um palhaço de rua Caracas! Mentira! Eu não sei se isso já se manteve no cânone, porque são livros escritos... Os caras ficaram putos mesmo. Da venda. Personagem. Word! Olha, senhores, eu vou por um caminho contrário ao do que eu normalmente faço, que é cagar na trilogia nova, né? Acho uma merda os três. O primeiro eu acho melhorzinho. Ali a Rey, o Boyega e tal, era a premissa, tava todo mundo ainda com esperança e tal, mas acho mal escrito aquela história, não tem arco dramático. Mas dessa trilogia merdaça, o melhor personagem, pra mim, sempre falei isso, é o Kylo Ren. Cara, o Saturday Night Live fez uma brincadeira com Adam Driver lá, na época que saiu os filmes, que era meio que como se o Kylo Ren ficasse disfarçado de funcionário da Estrela da Morte, não foi isso, Mol? Esse sketch é maravilhoso. Exatamente. You guys like working here? You know, work is work. Yeah, totally. What do you guys think of Kylo Ren? Do you guys believe when he says that he's gonna finish what Darth Vader started? E aí, cara, beleza, ali é zoado pra caramba, não sei o que, o cara é um psicopata, mas, cara, ele é o melhor personagem dessa nova trilogia merda. Se fizessem uma série dramática de você ver o cara que tinha o potencial de ser o aluno número 1 da escola dos novos Jedi, tio dele ali ensinando a galera e tal, você vê essa queda do cara, né, ele, inclusive, poderia ter, como Star Wars fez outrora, né, olha que bacana, você podia trabalhar a mente do jovem que é seduzida por ideologias extremistas dos dois lados, sacou? O jovem que quer ali uma motivação para que justifique as insatisfações, as injustiças do mundo e tal, e aí vem uma figura de autoridade prometendo um monte de coisa, culpando outras pessoas por aquilo que tá acontecendo e tal. Essa série já existe, ô Afonso. Chama-se Clone Wars. Ele mostra um pouquinho. Com o Anakin. Isso. Ele, beleza, o Clone Wars ele trabalha bem melhor do
que a trilogia prequel, né? Dá a entender de que o Anakin ele se converteu pra salvar a Padme. Ali é meio corrido, né? É tosco essa conversão. E na série ele vai vendo as dicotomias e os problemas da galáxia. É muito melhor. A série animada, né? A série animada, bem lembrado, cara. E aí eu acho que uma série do Kylo Ren, de novo, se não fosse feito pela mesma galera que fez Obi-Wan, fez essas séries merda aí, a Disney é o que ela tá fazendo, se fosse feito por outra pessoa, eu acho que, putz, a série do Kylo Ren podia resultar numa parada bem interessante. I'm not Matt. I'm Kylo Ren. You're Kylo Ren. You're Kylo Ren, we know. E você, Lucas Mol? Minha série é praticamente um retcon do que aconteceu com a série que não deveria ter existido, que é do Boba Fett. Boba Fett é horrível. Eu queria uma série sobre o submundo Hutt. Os Hutts, né, que é a raça do Jabba. Mas é sitcom? Os Hutts. Quase, eu queria que fosse os Sopranos. Com a pegada os Sopranos do Star Wars. Sabe? Porque existe dentro do universo Star Wars, existe o espaço Hutt, que é onde vem pizza. Da onde vem borda grossa recheada, senhor. Borda grossa, exatamente. E aí é a batalha entre as bordas grossas contra as bordas finas, e aí chega as recheadas. Lembrando que existe no Star Wars o Outer Rim, que é nada mais é do que a borda de fora. Borla exterior. A borla exterior. A borla exterior. Pizza the Hut! E aí o Jabba, ele recebe a visita de patos na piscina dele. Quê? É, pô, igual Sopranos. Você lembra do primeiro temporada de Sopranos? Sim. Cara, que ele tem os patos na piscina, cara. Que ele fica pegadaço, chora quando os patos vão embora. Caralho. Vai no psicólogo, fala dos patos. Entendi. Os Hutts são uma raça conhecida por serem realmente contrabandistas. Os grandes mafiosos ali. Acho meio preconceituoso você definir a raça inteira com uma suposta índole criminosa. Cara, e o bacana do Star Wars é que, na verdade, eles resumem uma raça, um planeta, a um determinado tipo de coisa, né? Tipo, esse aqui é o planeta deserto. Isso aqui é a raça, não sei o quê. E é uma maneira fácil também de você vestir, né, a série como um todo. Eles têm variações de personalidade, não sei o quê, pra algumas poucas raças. Mas esse é justamente, Didi, o problema de você pegar uma fantasia espacial, né, uma ópera espacial, a gente fala essas vezes no podcast, você começar a fazer uma série atrás de outra, ficar aí ordenhando a vaquinha, tadinha. Porque você começa a ter que explicar coisas que nas alegorias originais não deveriam ser explicadas. As raças, entre aspas, né, as espécies espaciais, elas funcionavam como arquétipos, como você acabou de falar. Se você começa a explicar demais, eu fiz aqui a brincadeira, né, politicamente correta, tipo, tá resumindo uma raça, um comportamento, porque na alegoria original não é pra você aprofundar tanto. Então mostra um problema do que tá acontecendo também. Interessante isso, né, cara, que vocês puxaram. Ó, falando nisso, cara, eu gostaria muito de ver uma série que tivesse uma pegada no caminho de Star Trek. A gente falou de preconceito, mas agora a gente tá entrando num caminho muito mais espinhoso. É verdade. Star Trek e Star Wars. Mas, cara, tem uma série de Star Trek que ela não é sobre uma nave, é sobre uma estação espacial. E ela fala sobre essa base espacial, sobre esse local fixo ali. Sim. E é o dia a dia dessa parada, com as coisas acontecendo e tal. E uma coisa que seria interessante é se a gente tivesse uma visão, de certa forma, às vezes de um destroyer, né? De uma base rebelde ou de uma patrulha. A gente acompanha um grupo que está ali supervisionando um setor X. E uma coisa com guerra acontecendo, sabe? A parada tem essa dinâmica. É mais localizado, sem viajar muito. Mais isso, e não com personagens principais. Seguindo um pouco a linha do Mandaloriano. Um Papers, Please, Star Wars, o cara só bate o carimbo ali. Um mesh. Lembra de mesh, antigão? That's what she said. Uma parada meio nessa pegada, assim, mostra um grupo de pessoas ali lidando com a parada do dia a dia. Uma série que, cara, tem guerra, tem batalha, tem não sei o quê, tem burocracia, tem... E é o dia a dia da parada. É meio que aquele Cops que fizeram Troops do Star Wars, de piada. Tem essa pegada também, né? Que os Stormtroopers, né, no dia a dia. Eu ia pra uma parada um pouco mais Star Trek, assim, eles analisando certas situações, tendo umas rotinas... Mas seria burocrática, Diogo? Ou de campo? Não. Eu seria um pouco de tudo. Acho que você poderia ter episódios sortidos, assim como Star Trek tem. Tem humor, tem drama, tem coisa pesada, tem tecnicalidade, tem batalha, tem guerra. Pô, você me deu uma ideia aqui de uma outra série que pode ser interessante, já que a gente tá misturando séries e conceitos aqui. Aquele piloto do Mandalorian que salva o Mandalorian na caverna de gelo, fizesse uma série do departamento dele num esquema meio Brooklyn Nine-Nine, entendeu? Mas com o mesmo humor? Fazer uma parada mais escrachadora. Caraca, tá. Os caras têm que patrulhar e acham umas paradas nada a ver.
cara, você falando isso, me deu a ideia de outra série aqui, Didi. Vê se o que você pensa nessa também. A gente explorou muito pouco, acho que talvez em alguns jogos lá dos anos 90 e tal, mas muito pouco, a Academia de Jedis, os Jedizinhos, né? A escolinha de Jedis. Será que uma sériezinha de drama, não é pra gente, tá? A série que eu tô propondo aqui, fazendo pitch pros executivos da Disney. Uma série adolescente sobre os alunos e alunas da Academia Jedi. Tem a infantil agora, né? Que estreou, uma animação infantil. Mas é desenho, né? É desenho, mas a adolescente ia ser maravilhoso. Mas com uma pegada o quê? Tipo Barrados no Baile? Barrados no Tempo? É... Mas com essa pegada de colégio, as crianças entram, vai ter o primeiro dia de aula, essa pegada que você tá falando? Pô? Isso, só que aí é tipo assim, Como namoro... é que eles podem fazer com a azaração se eles não podem namorar? Eles não podem namorar. Verdade, Aí namora escondido, meu irmão. Como é que eles vão lidar com os... Se eles usam os poderes pra namorar, eles namoram à força? Que isso, rapaz? Você calma, rapaz. Eu gosto que o Diogo se esforça, entendeu? Ele se esforça tanto quanto ele e o Mol, por exemplo. Quero agradecer que vocês se arrumaram pra esse episódio, né? Vocês estão com uma roupa aí pensada, né? Contextualizada. Eu gostei. Foi. E quero agradecer o empenho. Cara, a gente tá a anos-luz de distância, entregando uma encomenda espacial. Você quer, porra, que a gente se adapte ao seu conceito de beleza. Desculpa. Pensem agora numa série de televisão, pode ser na Paramount Plus, por exemplo, uma série, só que não é exatamente Star Wars. Ela é a série de Spaceballs. Nossa, sim. Aí a gente acompanha ali o John Candy, não pode mais, John Candy já foi pro céu, né? E o Bill Pullman. É, o Rick Moranis pode voltar também. Rick Moranis volta como cabeção. Isso. E aí você faria uma série zoando Star Wars mesmo. Zoando Star Wars, completamente louca, meio... Corra que a polícia vem aí. Essa é uma boa, excelente premissa. Eu iria pro lado de sketches nesse sentido. Sketches de humor com o mundo de Star Wars em cima do que já saiu. Tipo Robot Chicken, né? Tipo, cara, tá perfeito. É isso. Robot Chicken no mundo de Star Wars zoando pesado tudo que aconteceu. Produtoras, falem com a gente. Pra terminar aqui, que eu queria muito ver era um show do Mol. Mol, onde é que eu vi um show seu? Tô fazendo show todo sábado e domingo lá no Clube do Minhoca. Estão convidadíssimas para aparecer lá. E você falando aí o nome do Minhoca, me lembrou uma outra ideia de série também, que é a gente acompanhar os milênios em que aquela minhoca que morava naquele planeta lá onde o Han Solo pousou a Millennium Falcon, o que ela fazia? Ela ficava ali parada e talvez... Em jejum, né, porra? Em jejum. É um retiro de jejum. Aí descobre que aquele verme espacial é um monge. Pois é a única opção. Ia dar uma grande sabedoria pra eles, aí antes que ele falasse, eles foram embora. E ele tipo, peraí, calma, eu tinha um insight maneiro. What is it? I never get a spaceship, never! I never get anything!